Esta é a previsão das cartas para o final de semana, dia 7 e 8 de março de 2026. Vamos entender quais são as inclinações, quais são as situações nas quais nós podemos nos deparar e também poder prestar atenção nessas características, nesses aspectos e fazer o melhor que pudermos, com o melhor que nós conseguirmos, claro. E eu acredito e sempre tento fazer aqui essa previsão para que possa ser útil de alguma forma. E me contem, antes de eu começar, e você já comenta aqui, me conta assim, você estava acompanhando as leituras por área, onde eu fazia a leitura com 5 cartas, no estilo Panorama da Vida, que é uma tiragem que eu faço e atendo no particular, que você pode escolher para qual período você quer fazer a sua previsão ali para a área financeira, profissional, amorosa, e aí é o conjunto, né, completo todo dessa previsão num jogo só. E as leituras que eu estava fazendo anteriormente com o panorama, né, nesse modelo com 5 cartas, trazia justamente essa proposta da previsão para as finanças, profissional, amorosa, saúde, espiritualidade, mais um conselho. E se vocês quiserem que eu volte a fazer dessa forma, me falem aqui que eu volto a fazer também. Eu faço para vocês aqui esse podcast para nós podermos, claro, entender as inclinações do dia, as situações, mas que possa ressoar para vocês da melhor maneira, certo? E vamos aqui então para a nossa leitura. Nós temos aqui, então, para o dia 7 e 8 de março, para o final de semana, temos o Cavaleiro de Copas, a Torre e o Rei de Ouros. Então é o seguinte, nós vemos nessa sequência uma situação onde acontece algum tipo de mudança, algumas situações, ou até uma situação em si, né? Não sei, mas pode ser alguma situação também específica onde você vai com toda a sua boa vontade, com a boa intenção, sabe? E você se depara com um cenário totalmente caótico e aleatório e diferente do que você imaginava. Então, mudanças inesperadas acontecem, imprevistos, e esses imprevistos e mudanças nos proporcionam uma segurança maior. Por quê? Porque no momento em que nós passamos por essa turbulência nas emoções, nós conseguimos perceber o que de fato sobra às vezes quando a gente se entrega demais assim de corpo e alma, né? O Cavaleiro de Copas aqui, ele simboliza às vezes que a gente até passa por cima de nós mesmos por causa dos outros. E é interessante fazer essa observação essa característica dessa leitura, porque nos últimos dias a gente vem acompanhando também algo que segue nessa sequência, né, onde nós vamos nos conectando mais com nossos sentimentos, mas também percebemos que em alguns momentos nós precisamos sustentar mais aquilo que a gente acredita, porque às vezes aquilo que a gente acredita justamente pode ser um pouco romantizado e idealizado demais. Às vezes a gente pode idealizar e romantizar uma situação esperando que ela termine de uma forma ou que ela nos traga algum benefício, enfim, né? E às vezes a gente percebe que não é bem assim, que não é só esperar também o melhor e, e fazer assim, né, esse jogo até de agrado, às vezes para agradar as pessoas, para ficar numa situação confortável. E tenho feito algumas leituras e também percebo nessa energia que pode acontecer de talvez você perceber que se deparou ali com um problema, com talvez alguma discussão, com alguma situação inesperada, com algum acontecimento, evento que te traz assim, né, essa percepção
que você percebe que, pô, aqui eu não posso mais seguir sendo dessa forma, eu não posso mais seguir agindo assim, de forma tão ingênua, tão sensibilizada, tão romantizada, porque às vezes a gente acaba romantizando algumas coisas e as coisas de fato, quando são muito romantizadas, elas não se sustentam, até porque o romantismo, ele é uma subversão, ele é muito subjetivo. Ele diz respeito muito ao que nós achamos, ao que nós vemos, sonhamos e tal, e romantizamos, né? E às vezes a gente romantiza tanto algumas coisas assim, que a gente passa por alguns choques de realidade. Precisa às vezes passar por um choque de realidade para perceber, né, que opa, peraí, eu estava aqui sendo muito ingênua, que eu estava romantizando demais, eu estava só vendo o lado bom das boas intenções e não prestei atenção se de fato de repente a minha postura estava adequada para entrar nesse lugar, para chegar nessa situação, sabe? Às vezes você percebe que numa determinada situação você tem que mudar sua postura para uma postura mais firme, sabe? Essas estruturas que podem se abalar, elas dizem respeito a situações que não estavam se sustentando mesmo, assim, né? Às vezes dizem respeito a uma amizade que estava até meio desconfortável para você e que você sempre talvez estava tendo que pisar em ovos, né? Talvez o Cavaleiro de Copas, ele representa um pouco isso de pisar em ovos, de cuidar o que fala, o que faz, para evitar às vezes uma discussão, evitar alguma coisa, e não adianta. Quando tá para acontecer, é isso que eu estava comentando antes, que eu vejo em várias leituras ultimamente. Quando tá para acontecer uma situação caótica, não adianta você querer evitar, você querer ficar numa boa, você querer resolver de boa, porque as pessoas ficam animadas, né? Dá um ânimo, dá uma adrenalina, né? Dá uma essas situações, elas causam ali uma tensão, né? Uma reação bem intensa das pessoas, né? E aí você vai perceber que tem que mudar um pouco mais a postura para até se proteger dessas situações, sabe? Para você não se deixar tão vulnerável, tão fragilizado quando coloca o sentimento à frente, assim, demais, sabe? Então, esses são momentos de causa e efeito, onde você percebe que a causa é, às vezes, a sua ingenuidade, o seu romantismo, que causam efeito, às vezes, né, de turbulências, de contratempos, de mudanças, de imprevistos, de coisas até inconfortáveis, desconfortáveis, incômodas, né? Então, são sentimentos que bagunçam as coisas, mas eles estão tratando, de certa forma, da nossa construção dessa autoestima, desse empoderamento um pouco mais firme e seguro, onde a gente sabe que tem que ser no dia a dia que a gente tem que fazer isso. Não, às vezes a gente espera para impor um respeito ou falar alguma coisa quando discute. E não precisa ser dessa forma, a gente não precisa colocar algum limite, a gente não precisa resolver algum problema só assim no momento de discussão, sabe? Porque essa energia aqui do Cavaleiro de Copas com a Torre e o Rei de Ouros é exatamente isso. Nós percebemos que não vai resolver a gente tentar, talvez, solucionar alguma situação assim, né? Ali no momento caótico, não adianta. É uma coisa que tem que ser tratada no dia a dia, com responsabilidade, né, uma coisa que vai sendo construída. O teu respeito, ele vai sendo construído, não é do dia para a noite que você vai conquistar o respeito das pessoas. Vai ser algo que você vai precisar ali manter uma constância, digamos, entende? Então, resumindo, né? Às vezes a gente se colocar numa zona de conforto para evitar um conflito pode, além de não nos levar a lugar nenhum, às vezes pode nos causar mais conflito ainda, né? E causar esse desconforto imenso que vai nos fazer compreender que para os sonhos se realizarem, para as coisas lindas da nossa mente acontecerem, a gente precisa se empoderar dessa
constância diária, seja em algum objetivo que você tenha de trabalho, ou alguma questão de autoestima, ou alguma questão financeira, ou alguma questão material, independente, né? Você percebe aqui que as coisas se realizam com a dedicação sólida, com aquele, né, com as atitudes e a maturidade sendo forjados dia após dia, por um tempo que às vezes demora mesmo, e tá tudo bem, às vezes vai demorar mesmo, certo? Então vamos conseguir, pelo visto, no final de semana fazer do melhor dessa nossa reatividade, né? Porque tem vários planetas em Áries, tem Vênus em Áries, Saturno em Áries, Netuno em Áries, Quirón em Áries, no meio do céu em Áries, e a Lua passa dessa sexta para sábado, né? E passa sábado e domingo em Escorpião. Então, por isso que vem esses sentimentos incômodos, que eles vão nos fazer nos mexer, e além de fazer nos mexer, vão nos fazer nos proteger melhor, para evitar situações assim novamente, para evitar nos colocar em momentos como esse mais uma vez, para não nos prejudicar mais, e também nos proteger e forjar nossa maturidade dessa forma. E claro que eu preciso lembrar que essa é uma tiragem coletiva, talvez não vai ressoar especificamente com alguma questão mais particular sua, com algum assunto mais específico, né? E aí, nesse caso, eu vou te indicar fazer uma leitura comigo acessando esse link que tem aqui na descrição, na legenda aqui embaixo, tem o link para o contato do meu pra gente conversar lá, e eu vou aí conseguir entender, com a gente conversando, eu vou poder saber como eu vou conseguir te ajudar através das cartas ou de qualquer outra forma que estiver ao meu alcance, certo? Eu agradeço sua companhia, espero que tu tenha um final de semana incrível, abençoado. Comenta aqui amém, então, assim seja, para nós reverberarmos essa boa energia de um final de semana maravilhoso, onde vamos fazer do limão uma limonada, tá bom? Então, deixa o like aqui também, já segue o perfil, ativa as notificações e eu agradeço muito sua companhia. Um abraço fraterno e até mais.